E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo sobre a Loteca 1112. Se você ainda não viu o primeiro vídeo falando da Loteca 1112, dá uma olhada, tem muitas informações que pode ajudar a melhorar aí nos seus palpites. E agora, esse novo vídeo aqui é um complemento com muitas informações úteis aí, que vai nos ajudar a ser mais certeiro aí na Loteca 1112. Ainda não saiu o resultado, né, da Loteca 1110, então não sabemos se teve vencedor ou não, mas por enquanto vamos analisando. Se você gosta do canal e quiser dar aquele apoio, tá o Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br, pode ser qualquer valor. E também você pode ajudar o canal aí se inscrevendo. Agora, sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Flamengo e Botafogo, clássico carioca aí no Brasileirão. Lembrando, né, que vai ter Copa do Brasil. Se você não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá. Lá no vídeo terá todos os jogos da próxima rodada. E assim dá para ter uma base se o time dessa grade vai vir com o time mesclado ou não. O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto é 1-0. 15 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 10 empates e o Botafogo ganhou 5 vezes. A diferença é de 38-23 nos gols a favor do Flamengo. No geral, 74 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 33 vezes, houve 28 empates e o Botafogo ganhou 13 vezes. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.66 para o Flamengo, 3.80 para o empate e 4.50 para o Botafogo. A porcentagem do jogo: 55% para o Flamengo, 24% para o empate e 20% para o Botafogo. Botafogo que venceu ontem pela Libertadores e o Flamengo perdeu, né, o seu jogo lá na altitude. Botafogo então tá vindo com uma moral devido a essa vitória, porém perdeu o Tiquinho Soares, né? Não dá para saber se ele vai se recuperar até a data do jogo, mas eu aqui pensando, se os dois times mesclarem o elenco, eu sou mais o elenco do Flamengo, ainda mais que o mando de campo é do Flamengo. Então, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Lembrando que no segundo vídeo eu sempre vou com 3 duplos, tá ok? Mas essa aqui é uma partida que cabe tranquilamente um duplo, até mesmo um triplo. Caso você vá jogar um duplo, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 2, Vasco da Gama e Criciúma. Nos últimos 6 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 5 vezes, não houve nenhum empate e o Criciúma ganhou uma vez. A diferença de gols está 9-5 a favor do Vasco. No geral, nos últimos 13 jogos, o Vasco ganhou 7, houve um empate e o Criciúma ganhou 5. A última vitória como visitante do Criciúma foi em 2004. Nossa, o Vasco não perde em casa aí há 11 jogos, hein? Boa informação aqui. As odds para essa partida tá desse jeito: 1.60 para o Vasco, 3.80 para o empate, 6.0 para o Criciúma, bem alto, hein? A porcentagem para a partida: 59% para o Vasco, 25% para o empate e 16% para o Criciúma. Bom, aqui seguindo todos os números, né, e bastante informações do vídeo anterior, tem esse tabu aqui de desde 2004 o Criciúma não consegue vencer, e para ajudar mais aí do Criciúma, o Vasco tá 11 partidas sem perder. A gente sabe como é que é o futebol, tudo pode acontecer, mas o Vasco tá até numa ascensão boa, né, nos seus últimos jogos, e por todos esses motivos eu tô indo seco aí na vitória do Vasco contra o Criciúma. Jogo 3, CRB e Amazonas. Em casa, o CRB ganhou seus últimos 6 jogos consecutivos. O Amazonas, pelo menos nos seus últimos 10 jogos, um gol ele conseguiu marcar. E de informação relevante que nós temos aqui para a Loteca é isso: os números de aposta para essa partida tá assim: 1.53 para o CRB, 3.40 para o empate e 7.0 para o Amazonas, hein? Bem alta essa odds aqui. Deve ser devido às derrotas, né, que o Amazonas vem tendo aí no começo do campeonato. A porcentagem para a partida: 60% para o CRB, 27% para o empate, 13% para o Amazonas. Bom, eu ainda tô colocando muita fé aí no Amazonas. Pelo menos no ano passado foi um time que demonstrou um bom futebol. Eu acho que ainda não engrenou ainda nesse campeonato brasileiro. E o CRB é um time que já está mais consolidado aí. É um time que joga muito bem em casa. É uma pedreira aí pro Amazonas. E por esse motivo eu tô indo seco na vitória do CRB. Jogo 4, ABC e Náutico. O resultado mais comum desse confronto é 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o ABC jogando em casa ganhou 4 vezes. Houve 2 empates e o Náutico ganhou apenas uma vez. A diferença de gols bem alta a favor do ABC, 12-6.
No geral, são 14 jogos entre eles, o ABC ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Náutico ganhou 5. A última vitória como visitante do Náutico foi em 2017. Mais um tabu aí para ser quebrado, hein? As odds para essa partida: 2.25 para o ABC, 2.87 para o empate, 3.10 para o Náutico. A porcentagem do jogo: 40% para o ABC, 31% para o empate, 29% para o Náutico. Os números aqui dessa partida estão até equilibrados. Tem esse tabu para o Náutico tentar quebrar. Pelo menos aqui no histórico, o ABC leva uma boa vantagem em cima do Náutico. É uma partida complicada devido aos números aí do último vídeo, mas para essa partida aqui vou usar o meu primeiro duplo. Eu tô indo de ABC e empate entre eles. Jogo 5, Paysandu e Botafogo de São Paulo. O Paysandu não perde em casa há 10 jogos, já o Botafogo sofreu gol nos seus últimos 10 jogos. E para complicar aqui a situação do Botafogo, tá dizendo que no primeiro tempo o Paysandu vence 30% das suas partidas. Então, se o Botafogo tomar um gol, fica complicado aí para virar essa partida contra o Paysandu, que não perde em casa. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.90 para o Paysandu, 3.40 para o empate, 3.75 para o Botafogo. A porcentagem do jogo: 48% para o Paysandu, 27% para o empate e 25% para o Botafogo. Outra partida aí que vejo muita vantagem para o time da casa. O Paysandu, ele jogou fora de casa contra o Santos, foi a partida que eu assisti. O primeiro tempo jogou muito bem, uma marcação muito forte. É que o Santos conseguiu fazer os gols, mas estava complicado para o Santos quebrar a defesa do Paysandu. Acredito que o Botafogo vai ter muita dificuldade na casa do Paysandu. Se o Paysandu jogar do jeito que jogou contra o Santos, mesmo sendo uma derrota, foi uma boa apresentação. Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Paysandu. O Botafogo vai ter que lutar bastante aí para conseguir um ponto aí do Paysandu. Jogo 6, América Mineiro e Novo Horizontino. O América não perde em casa há 6 jogos. E aqui o que a gente mais tem de relevante para a loteca é que quando o América faz o gol primeiro, geralmente 64% dos jogos ele vence quando joga em casa. Então, é bom o Novo Horizontino não tomar gol. Os números de aposta para essa partida: 2.0 para o América, 3.25 para o empate, 3.60 para o Novo Horizontino. A porcentagem do jogo: 46% para o América, 28% para o empate, 26% para o Novo Horizontino. Apesar do América ter essa retrospectiva muito boa aí na sua casa, o Novo Horizontino foi um time que, pelo menos no Campeonato Paulista, se destacou por ter uma defesa muito boa. Tomava poucos gols. Acredito que o América vai ter um pouquinho de trabalho aí para conseguir passar dessa defesa, e por esse motivo eu tô indo seco aqui no empate. Se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria uma vitória do América, mas aqui para essa partida eu tô indo seco no empate. Jogo 7, Cuiabá e Atlético Mineiro. Os últimos 6 jogos entre essas duas equipes, o Cuiabá não ganhou nenhuma vez, houve um empate, e o Atlético Mineiro ganhou 5 vezes. A diferença de gols gigantesca, 12-2 a favor do Atlético Mineiro. Na temporada passada, o Atlético Mineiro ganhou os 2 jogos, por 1-0 e por 4-0 como visitante. O Cuiabá, ele não perde em casa há 11 jogos. E o Atlético Mineiro tá vindo de uma sequência de 8 jogos sem perder. Os números de aposta para essa partida: 4.0 para o Cuiabá, 3.30 para o empate e 2.0 para o Atlético Mineiro. A porcentagem para esse jogo: 24% para o Cuiabá, 29% para o empate, 47% para o Atlético Mineiro. Eita, hein? O que uma virada de chave não faz num time, hein? O Atlético Mineiro até pouco tempo aí tava sendo massacrado pela torcida, pela imprensa, trocou o treinador e agora estão no céu, né? Mudou muito. Scarpa aí jogando bastante. Eu sabia do potencial do Atlético Mineiro. Nos vídeos anteriores sempre falei que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter tá com elencos muito bons. Tem grande potencial aí para ir longe, né, essas equipes. Porém, o Atlético Mineiro, acho que o psicológico tava mexendo um pouco, né? Bom, como eu tô indo de 3 duplos, tô deixando meus duplos para partidas mais complicadas. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Mas é outra partida aí que, caso você jogue mais que 3 duplos, 4, 5, eu colocaria um empate também. Empate e Atlético Mineiro. Eu tô indo seco no Atlético Mineiro. Jogo 8, Bahia e Grêmio. Jogo complicado esse, hein? Resultado mais comum entre essas duas equipes é 1-1. 6 jogos terminaram com esse resultado.
Nos últimos 14 jogos, o Bahia jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Grêmio visitante ganhou 7 vezes, hein? A diferença de gols 17-11 a favor do Grêmio. No geral, 29 jogos entre eles, o Bahia ganhou 5, houve 9 empates e o Grêmio ganhou 15. Na temporada passada, o Grêmio ganhou os 2 jogos, em casa por 1-0 e como visitante por 2-1. Os números de aposta para essa partida, 2.0 para o Bahia, 3.50 para o empate, 3.80 para o Grêmio. A porcentagem para esse jogo, 48% para o Bahia, 27% para o empate e 25% para o Grêmio. A pressão ainda tá grande lá em cima do Rogério Ceni, muitas contestações aí no seu trabalho. O Bahia precisa melhorar bastante, tem uma equipe muito boa, vem apresentando um bom futebol, mas não está conseguindo segurar o placar, né? Nós que apostamos aí na loteca que o diga. Aqui uma outra partida super difícil. Eu tô indo de 3 duplos, aqui é partida para duplo, até para triplo, mas eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Se o Grêmio vencer essa partida, eu não acredito que é uma zebra. Depois do que o Grêmio fez nesse seu último jogo aí pela Libertadores, com um jogador a menos, tem que se esperar de tudo do Grêmio. Lembrando que os times aí podem vir um elenco aí mesclado, hein? Jogo 9. Cruzeiro e Vitória. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 3 empates e o Vitória ganhou uma vez. A diferença de gols 31-9 a favor do Cruzeiro. No geral, 27 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 17, houve 6 empates e o Vitória ganhou 4. A última vitória como visitante do Vitória foi em 2010. Tabu enorme aí para o Vitória derrubar, hein? As odds dessa partida tá assim: 1.70 para o Cruzeiro, 3.75 para o empate, 4.75 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 55% para o Cruzeiro, 25% para o empate, 20% para o Vitória. Jogo bem complicado aí para o Vitória. Conseguiu bons resultados aí fora de casa em suas últimas partidas, né? Uma delas até contra o seu arquirrival do estado, né? O Bahia. O Cruzeiro aí tá vindo de uma decepção no meio de semana, né? Não conseguiu fazer gol na sua última partida, né? O time era fraco e foi uma partida que ficou no 0-0, né? Dando muita decepção aí para nós que gostamos de uma fezinha, né? Tô acreditando que o Cruzeiro consiga vencer o Vitória, ainda mais com esse tabu aqui desde 2010. E o histórico também dá muita vantagem para o Cruzeiro. Para esse jogo aqui da Loteca 11-12, eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 10, Corinthians e Fluminense. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 5 empates e o Fluminense só ganhou 4 vezes. A diferença de gols 33-14. Nos últimos 47 jogos, o Corinthians ganhou 17, houve 16 empates e o Fluminense ganhou 14. As odds para essa partida tá assim: 2.30 para o Corinthians, 3.10 para o empate, 3.30 para o Fluminense. A porcentagem desta partida, 41% para o Corinthians, 30% para o empate, 29% para o Fluminense. Esses jogos do Corinthians tá uma incógnita, porque pelo menos nos seus últimos 4 jogos, né, bem complicado, não marca gol. O Fluminense é aquele time que gosta muito da posse de bola e nesse último jogo aí o Corinthians teve muitos problemas defensivos. Futebol, né, a gente sabe como é que é, mas para esse jogo aqui tô usando mais um dos meus duplos, meu segundo duplo. Eu tô indo de empate e vitória do Fluminense na casa do Corinthians. Mas é um jogo bem difícil, hein? Jogo 11, Goiás e Ponte Preta. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Goiás jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e a Ponte só teve uma vitória. Diferença de gols 21-8 a favor do Goiás. No geral, 19 jogos entre eles, o Goiás ganhou 8 vezes, houve 4 empates e a Ponte ganhou 7 vezes. A última vitória em casa do Goiás contra a Ponte Preta foi em 2013. Tabuzinho reverso aqui, mas também às vezes pode ser que eles se desencontraram aí na série, né? O Goiás ficou um bom tempo aí na Série A, Ponte Preta na Série B, então por isso esse tabu longo. As odds dessa partida tá assim: 1.72 para o Goiás, 3.50 para o empate, 4.50 para a Ponte. A porcentagem dessa partida, 53% para o Goiás, 26% para o empate e 20% para a Ponte Preta. E esses números também das odds dando muita vantagem para o Goiás. É um time
que nesse Brasileirão Série B tem tudo para conseguir subir, tem que demonstrar força aí dentro de casa. Como tem esse histórico aqui muito a favor do Goiás, eu tô indo seco na vitória do Goiás. Acredito que a Ponte pode dar trabalho, mas eu tô achando que o Goiás consiga vencer essa partida. Jogo 12, Fortaleza e Bragantino. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 3 vezes, não houve nenhum empate e o Bragantino ganhou 3 vezes. Bem equilibrado, pelo menos nos placares, né? A diferença de gols é de 12-7 a favor do Fortaleza e no geral 12 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 5, também não houve nenhum empate e o Bragantino ganhou 7 vezes. Na temporada passada, o Bragantino venceu o Fortaleza na casa do Fortaleza por 3-0, porém o Fortaleza deu o troco, né? Venceu por 2-1 o Bragantino na casa do Bragantino. Os números de aposta para essa partida, 2.0 para o Fortaleza, 3.25 para o empate e 4.0 para o Bragantino. A porcentagem desta partida, 47% para o Fortaleza, 29% para o empate, 24% para o Bragantino. Outra partida aí super complicada. Eu fico impressionado como eles conseguem encontrar partidas tão equilibradas para jogar aqui na grade da Loteca, viu? Porque nunca tem aquele jogo que é molezinha, que a gente sabe que é barbada, né? Bom, mas enfim, jogo extremamente difícil. O Fortaleza é um time muito forte dentro de casa. O Bragantino vem muito bem nessas suas últimas partidas, tanto no Brasileirão como na Copa Sul-Americana. E sinceramente, esse aqui é mais um jogo para triplo. Mas como eu não tenho o costume de jogar triplo, eu tô indo de duplo, eu tô indo de empate e Bragantino. Mas aqui nesse jogo, se você colocar Fortaleza e empate e Fortaleza e Bragantino, sinceramente eu acho que tá equivalente o palpite, viu? O ideal aqui é ir no triplo, mas como eu não tenho costume, eu vou tentar a sorte e ir no empate e Bragantino mesmo. Mas é bem normal também o Fortaleza vencer essa partida. Jogo 13, Juventude e Atlético Paranaense. Nos últimos 7 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Atlético Paranaense ganhou 2 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, 12-11 a favor do Juventude. No geral, 3 jogos entre eles, o Juventude ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Atlético Paranaense ganhou 7 vezes. A última vitória do Juventude contra o Atlético Paranaense jogando em casa foi em 2006. Então, um tabuzinho reverso aqui, né? Onde o visitante tem a vantagem. Outra informação importante, o Juventude não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos contra o Atlético Paranaense. Os números das odds aqui para essa partida, 3.40 para o Juventude, 3.0 para o empate, 2.30 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 28% para o Juventude, 31% para o empate e 41% para o Atlético Paranaense. Esses números aqui não tem muito o que dizer. O Atlético Paranaense vem muito bem nas suas últimas partidas. Se eu não me engano, né, mais uma vitória agora, no meio de semana. Mesmo o Juventude jogando em casa, eu acredito o Atlético Paranaense ainda ser o favorito para vencer essa partida. O Juventude tem uma boa defesa, mas o Atlético Paranaense está com um ataque muito bom. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. Vamos ver se essa partida vai bater o resultado aí da Loteca 11-12. Jogo 14, Internacional e Atlético Goianiense. Que dureza pro Atlético Goianiense, hein? Nos últimos 7 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Atlético Goianiense só ganhou uma vez. A diferença de gols, 12-6 a favor do Internacional. Nos últimos 14 jogos, o Internacional ganhou 6 vezes, houve 6 empates e o Atlético Goianiense ganhou 2 vezes. De informação relevante para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.45 para o Internacional, 4.20 para o empate e 6.50 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do jogo, 64% para o Internacional, 22% para o empate, 14% para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense aí precisa de uma recuperação urgente. Já tá começando a beirar aí com desespero, né? Se eu não me engano, são 3 partidas seguidas aí no Brasileirão sem vencer. Tá complicado. O Internacional é um time fortíssimo, vai jogar em casa.
casa. E para essa partida não tem nem muito o que dizer, né? O Internacional, pelo momento, é mais time e vai ter o apoio da sua torcida, né? Para esse jogo aqui, eu tô indo seco aí na vitória do Internacional. Aqui sim, viu? Se o Atlético Goianiense vencer essa partida, eu tô considerando uma zebra. Como eu disse, o mais complicado aqui é só saber se os times vão vir com o elenco titular ou mesclado. Então eu aconselho sempre dar uma olhadinha no vídeo anterior que tá falando qual que é a próxima partida de cada time. Bom, pessoal, as informações desse segundo vídeo da Loteca 1112 foram essas. Espero que vocês tenham gostado, espero que todas as informações aqui do vídeo ajudem aí nos seus palpites. Se você gostou do conteúdo do vídeo, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe. Se você tem outras informações que não foram faladas aqui no vídeo, fica à vontade aí para deixar nos comentários. Quiser colocar como vai ser o seu palpite, como você foi aí na Loteca 1111, se você acha que vai acumular ou não. Fique à vontade mesmo aí nos comentários. Desejo aí muita sorte para todo mundo. Logo, logo aí uma nova enquete sobre algum jogo aí da rodada da Loteca 1112 lá na aba comunidade. Vai lá, deixa o seu voto lá. Nessa última enquete aí, praticamente um empate, hein, entre Bolívar e vitória do Flamengo, viu? Ninguém tava acreditando muito no empate. Nessa última enquete deu Bolívar e Flamengo, mas foi uma questão assim de pouquíssimos votos. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Boa sorte nessa grade da Loteca 1112. Fui!